Amigos, no Ideal Espírita, formulamos votos que o Senhor encontre abrigo em nossos corações. Uma professora lançou aos seus alunos o seguinte desafio: eles deveriam ir em a natureza e fazer um desenho, capturar um momento que retratasse a paz. Passado 2 semanas, cada estudante trouxe a respectiva fotografia, desenho, que para ele representasse o que seria a paz. Assim foram mostrados o pôr do sol, o amanhecer, uma flor em seu desabrochar, aves voando, peixes nadando, tudo aquilo que parecesse tranquilidade. Mas quando a professora pediu aos alunos que voltassem em 1 semana, que ela teria o resultado, a surpresa foi geral, porque o quadro escolhido para representar a paz não era exatamente algo que retratasse a calmaria. Porque o quadro vencedor foi uma pintura de ondas que batiam contra os rochedos numa praia. É uma cena violenta. E claro que os alunos pediram uma explicação. Isto não é justo. Você nos pede para desenhar algo que retrate a paz, e o quadro ganhador é esta onda explodindo nas pedras com as espumas brancas. E a professora disse: prestem melhor atenção, e vocês notarão que em cima do rochedo tem um ninho de passarinho. E a mãe pássaro cuida muito bem de seus ovos com toda tranquilidade, mesmo que haja turbulência ao seu redor. Ter paz não é necessariamente irmos meditar hermeticamente numa montanha, porque lá nós simplesmente vamos nos mergulhar na serenidade que existe na montanha. Mas desenvolver a arte de manter-se calmo, tranquilo, ter paz, só pode acontecer no meio da turbulência, quando existem outras pessoas nos provocando. Quando se fala sobre paz, muitos confundem a paz pessoal como sendo a paz do mundo. Existem vários teóricos que afirmam: se tivéssemos a paz do mundo, naturalmente as pessoas seriam pacificadas. E em realidade, existem 2 tipos diferentes de paz: a paz individual e a paz do mundo. Porque conforme nós classificamos a paz da criatura e a paz do globo terrestre, determinará o que seria o curso da paz. O que é que evita a paz no mundo? Ora, segundo os teóricos, é a pobreza dos recursos. Quando existem várias pessoas lutando para obter o mesmo recurso, haverá entre essas pessoas, naturalmente, uma guerra. Existem aproximadamente de 30 a 40 focos de guerra hoje em o planeta Terra. Nós vemos na televisão aqueles que são mais importantes, os que fazem parte hoje da mídia. Mas há várias guerras acontecendo atualmente. E estas guerras são geralmente disputa de terras, que na sua causalidade trata-se de ser uma disputa religiosa, e sempre com o limite dos recursos. Isto é, o egoísmo gerando a miséria global.
a miséria local. Então, segundo esses teóricos, o que seria então a paz para o mundo? Todos terem recursos, pelo menos o indispensável, que seria água, comida, escolaridade e medicina. Hospitais. Para esses teóricos, isto seria a paz. E por isso que a ONU coloca diferentes grupos para trabalhar como desenvolver as economias locais. Porque se as pessoas fossem independentes economicamente, não haveria os conflitos regionais. E existe então um programa estabelecido pela ONU que chama Startup. Isto é, você tem uma ideia brilhante e precisa de recurso, você aplica e a ONU vai ajudar. Só que a ONU, como governo, a ONU em si não tem dinheiro. Cada país tem que contribuir com a sua cota financeira para que haja o financiamento. E assim os Estados Unidos, porque aqui vivemos, contribuiu com 8 bilhões de dólares para este programa de iniciativa de pequenos negócios, para estabelecimento da paz no mundo. Mas 8 bilhões de dólares para um indivíduo é uma soma incalculável. Não conseguimos nem imaginar o que é este dinheiro. A gente pensa que sabe, mas não sabe. Tal é a quantidade. Mas para uma cidade, para um estado, para um país, isto, em comparação ao mundo, é absolutamente quase nada. Esta mesma nação que nós aprendemos a respeitar, a amar por tudo que tem nos oferecido, o mesmo governo propôs um investimento de 80 bilhões de dólares, 10 vezes mais, para poder atualizar as armas nucleares. Veja que para poder armar-se, se investe muito mais. O governo do Bill Clinton, que foi de 8 anos, investiu 800 bilhões de dólares em seu armamento. Este dinheiro, segundo a ONU, uma quarta parte de 800 bilhões de dólares seriam suficiente para colocar escolas, hospitais, nas partes que faltam no mundo. Isto por si só resolveria muitíssimos conflitos locais. Mas, infelizmente, segundo o presidente Eisenhower, esse país teria que tomar conta com a industrialização das guerras, porque se trata de ser algo muito lucrativo para um país. Já é antigo dos imperadores que a guerra é um negócio lucrativo. Mas se um país se arma, a mensagem que ele está enviando para outro país é: arme-se também. Se você compra uma arma, você está dizendo ao seu vizinho: compre a sua. Porque nesta propaganda de se defender, nós estamos nos preparando para atacar. E claro que a mensagem, ela é clara: arme-se que nós estamos armados. E isto por si só gera enormes conflitos. Uma quantia que poderia cessar a guerra no mundo. Mas mesmo assim, isto não traria paz individual. Para outros teóricos, é necessário trazer à tona a consciência destes conflitos. Porque a maioria das pessoas que tem cama para dormir, geladeira cheia para empaturrar-se, não querem saber o que está acontecendo com o país vizinho. Existe então o primeiro móvel, que é trazer a consciência dos conflitos que existem. Porque em realidade, enquanto não dói em nós, não percebemos a dor do vizinho. E um jovem de 12 anos
Um adolescente na escola, ele, desejoso de implantar a paz local, ele escuta na sua aula de atores e atrizes, um curso de arte que ele fez no high school, que a mídia, ela é muito responsável pela mensagem de guerra ao mundo. Como? Ora, os videogames, as informações, os filmes que se assistem, tudo isto leva muito informação belicosa às criaturas. Na década de 60, foi feita a seguinte experiência, intitulado A Mensagem Subliminal. Lembra quando as criaturas iam de carro para o cinema e assistiam no carro o filme com o alto-falante do lado da criatura? A experiência foi o seguinte: colocaram debaixo do telão uma frase que piscava tão rápido que as pessoas não podiam conscientemente saber o que estava escrito. Tal a velocidade com que a frase era exposta. Mas o nosso subconsciente, ele tem um poder de capacitação, de captação muito grande. A tal ponto que estamos sempre absorvendo mensagens, mesmo que não estamos conscientes daquela mensagem. Isso chama-se mensagem subliminal. As companhias de cartão de crédito, as companhias de telefone de carro utilizam muito bem a mensagem subliminal. Por exemplo, suponhamos que existe um cidadão e ele está pendurado de um helicóptero. De repente ele escorrega e você vê ele voando, caindo. Ele tira do bolso o telefone, aperta no aplicativo e aquilo se transforma num paraquedas. E ele cai tranquilo. E a mensagem é: compre esse telefone, que ele vai salvar todos os seus problemas. Então a gente capta aquela mensagem, enquanto a gente não compra o telefone, a gente não fica sossegado. Porque a mensagem subliminal é: tenha isto que tudo vai lhe ser resolvido. E assim, a mensagem no telão do cinema era: beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola. A criatura passou 2 horas assistindo um filme, absorvendo a mensagem. No final do filme, tinha Sprite, água, lemonade, tudo isso disponível. Mas a criatura escolhia Coca-Cola. Na próxima semana mudou a frase para beba Sprite, beba Sprite. Por 2 horas a criatura fascinada com o filme, mas o subconsciente absorvendo a mensagem subliminal. No final do filme, havia água disponível, Coca-Cola, lemonade, mas qual que eles escolheram? Sprite. Se nós assistimos televisão e o que estamos assistindo, a mensagem subliminal é: bata, bata, atire, ameaça, grite, desespere. Qual não vai ser a nossa atitude? Jogando para o nosso subconsciente essas mensagens violentas. O que acontecerá? Não é que você vai sair do filme e a primeira pessoa que você vê, você vai atacar a criatura. Mas, no momento que você precisa da sua reação, que você tem que tomar atitude, você vai tomar a atitude que está armazenada no seu subconsciente. Se é violência, você vai reagir com violência. Por isso que nós temos que ter muito amor próprio, no sentido de selecionar aquilo que é melhor para nós. Eu vou assistir aquilo que é saudável para o meu subconsciente. Porque estes filmes, eles são elaborados no plano espiritual, numa região, para aqueles que desconhecem, chamada de umbral. Aquelas criaturas, é porque aqui ninguém conhece, né? Nunca ouviu falar. O pessoal de Austin é muito evoluído, mas nós de New Jersey, que já estamos condenados ao umbral, sabemos que nestas regiões há mentes perversas que desejam estabelecer aqui na Terra o caos. E os diretores desses filmes vão lá
no momento de desprendimento do corpo natural, através do sono, buscar as suas inspirações. Filme de horror. A criatura diz, mas eu não estou dormindo bem. Eu estou tão alterado. E o que você anda assistindo ultimamente? Eu não sei se aqui tem a Globo ou outro canal. Vou ser processado. Já falei o nome sem querer. E estas novelas que mudam os atores e as mensagens são as mesmíssimas de sempre. Pior são as novelas hispanas. Porque a mudança, a diferença da novela hispana de uma para a outra é o cavalo na entrada da novela. Porque os assuntos são os mesmíssimos, né? É uma mulher muito rica, que tem um filho lindíssimo, muito rico, e com todas as mulheres da socialite disponíveis, qual que ele vai escolher? A empregada. Para o enlouquecimento da mãe. E a novela é esse desenrolar. O que acontece? Muitas traições, muita troca-troca de casais. A criatura vai poluindo o subconsciente com essas informações. E depois pergunta por que o casamento não está dando certo. Porque vai dormir e no sonho tem sonhos do esposo ou da esposa traindo. É porque o subconsciente está cheio de lixo. E o nosso obsessor utilizará do material que está em nossa mente. Daí temos que selecionar com muito cuidado o que colocamos em nosso subconsciente. E este rapaz aprendeu isto na escola e desejou estabelecer a paz local. Com 12 anos de idade. Estou colocando isso para enfatizar porque uma pessoa, um menino de 12 anos de idade, pode ter uma influência enorme. Porque dali ele começou uma campanha de que as pessoas precisavam parar um dia para falar sobre a paz. E ele começou então a visitar as cidades locais e foi envelhecendo com o tempo. E foi envelhecendo, claro, e foi expandindo as suas viagens. Até o ponto que chegou a ir em todo o mundo. E os locais mais impactantes foi na África. E ele conseguiu, depois de várias reuniões com pessoas na ONU, que é a Organização das Nações Unidas, para quem não está informado, estabelecer um dia para a paz. Então, em 2008, por causa desse jovem, que agora é um rapaz de seus 30 e poucos, existe no mundo, dia 21 de setembro, um dia estabelecido para a paz. No ano que ele conseguiu estabelecer a paz, no meio desta confusão de conflitos, de guerras no Oriente Médio, aquele dia foi um cessar de fogo e 1.300.000 crianças conseguiram ser vacinadas contra a polio. Este rapaz, que é uma criança com sonho, e nós devemos aqui parafrasear John Lennon, que afirmava que quando nós sonhamos juntos, o sonho se torna uma realidade. Porque nós podemos ser a minoria de um, mas se a minoria está com a verdade, nós somos mais fortes do que os mentirosos. Só que a gente tem que trabalhar e acreditar na ideia que estamos espalhando. Então, se para no dia 21 de setembro, é um dia de conscientização do que está acontecendo para a implementação. Mas, mesmo que, se um dia os governos do mundo estivessem preparados para estabelecer a harmonia, a paz, a distribuição equânime dos valores que cada país produz, isso ainda não causaria a paz individual. Porque os governantes, eles não são governos, são indivíduos. Indivíduos em conflito gerará governos em conflitos. Aliás, segundo os espíritos, trabalhar na área da política é um dos desafios maiores para o espírito. Porque a criatura ali está exposto ao poder, à cobiça, à avareza.
E nós temos o vício de falar mal dos políticos. Se nós estivéssemos cumprindo, preenchendo a posição deles, será que nós estaríamos dando conta do dever? Será que seríamos criaturas honestas? Porque podemos até dizer que sim, dentro do campo da nossa atuação. Mas, na condição de que eles se encontram, com o poder, sem ninguém vigiar, com muito dinheiro à disposição, será que seríamos honestos? Porque a gente não sabe se é ou não é uma coisa até quando nós vamos passar pela situação. Por acaso alguém já lhe confiou uma grande quantia de dinheiro e não sabia o valor que você tinha que devolver? Então fica difícil de dizermos seríamos honestos ou não. Porque, segundo o Mestre Jesus, o psicólogo dos psicólogos, o psicoterapeuta por excelência, ele afirmou: aquele que me for fiel no pouco, ser-me-á no muito. Em outras palavras, se eu realizo bem um dever pequeno, quando eu estou exposto ao grande, eu também vou realizá-lo grande. Então, na nossa área de trabalho, se eu sou limpadora de casa, aliás, não é esse o termo que se usa lá. Dama de mansão é algo assim, porque o título é muito importante para nós. Alguém me disse, no Brasil eu sentava no trono, aqui eu tenho que abraçar o trono. Entenderam? Então, se eu estou trabalhando numa casa e eu vejo vários perfumes, ela não vai nem notar, eu pego um. Se eu estou no trabalho, se eu sou engenheiro, se eu sou médico, se eu sou advogado, ninguém está vendo, eu pego um pouco. Mato as minhas horas porque eu não tenho supervisor. Ora, eu estou sendo desonesto na minha área de atuação. Então, se eu fosse convidado àquela área, é bem provável que faríamos o mesmo. Só que naquela condição, as consequências são maiores. Tão grande que, segundo o Espírito Camilo, que é o guia espiritual do nosso querido Raul Teixeira, as pessoas que trabalham com a população, os políticos, que não cumprem com o seu papel, ao chegarem no plano espiritual, a nossa percepção de vida modifica. Nós sabemos o que deveríamos fazer e não fizemos. Vamos então agora contemplar a desgraça, que é sair do bem, desgraça, não tem um sentido pejorativo que infelizmente aprendemos com a nossa infância. O mal que causamos. As mães que suicidaram porque não tinham como alimentar seus filhos, porque eu, como político, roubei aquele dinheiro. As crianças que se tornaram marginais porque não tinham escolas para estudar. Tudo isto vai me causar um sentimento de culpa tão intenso que eu não conseguirei trabalhar essa dúvida em mim. Eu então criarei uma realidade paralela, o que nós chamamos de loucura. Em linguagem psiquiátrica, esquizofrenia. E a criatura então reencarna com esse distúrbio mental. São invariavelmente, segundo o Espírito Camilo, pessoas que se comprometeram com um grupo de pessoas. Então, em nossas orações, seria de vital importância vibrarmos pelos políticos, para que eles cumprem com o seu dever. Vibrar pelos presidentes, por todo aquele que tem um cargo administrativo e influencia os grupos, para que eles possam cumprir com o papel. Porque o trabalho do político em si é muito lindo. O que é política? É desenvolvimento dos recursos locais. É fazer com que as pessoas cresçam dentro da sua formação educacional, dentro da sua formação profissional. Imaginamos que todos nós morássemos aqui numa aldeia. E vamos agora
tomar conta de nossos afazeres. O que seriam os nossos afazeres? Limpar a rua da aldeia. Então todo mundo ia ter que sair da sua própria casinha e limpar a rua. Durante a noite nós, cada um, teríamos que acender a vela. Cada um de nós ia ter que pegar aquele lixo e jogar bastante longe. Cada um de nós ia ter que sentar todo dia e falar com as nossas crianças sobre a vida, educá-las dentro da gramática, dentro da matemática. Todo dia teríamos que buscar água, ligar a eletricidade, cada um de nós. Chega um ponto que nós estamos tão tarefados que não fazemos absolutamente mais nada da vida do que administrar os nossos próprios recursos. Até que um dia, os chefes de família se reuniriam e diziam: mas será que não teria uma outra forma de nós vivermos? Então eles diriam: vamos estabelecer aqui um grupo de pessoas para poder fazer esses afazeres, limpar a rua para nós, acender as velas, ensinar as nossas crianças. Vamos estabelecer um grupo. Mas e quem é que vai coordenar esse grupo? Vamos colocar lá alguém para ser o coordenador. Vamos votar. Está aí o imposto de renda, o nascimento de um presidente do governo. É lindo, porque é necessário. Mas a criatura corruptível vai corromper tudo aquilo que toca. Então é uma tarefa muito difícil. Oremos para eles. Mas se os recursos fossem distribuídos de forma igual para todos, isto ainda não estabeleceria a paz. Porque a paz do mundo não é a paz individual. Cristo nos disse, Lucas 17, a minha paz vos deixo, a minha paz vou lá dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. O que quis dizer Cristo com esta afirmação? A paz do mundo é uma paz muito diferente da paz do Cristo. Porque para o mundo que não tem conhecimento de moral, é nós sermos satisfeitos nas nossas paixões físicas. Então o glutão, qual que seria a paz dele? Entrar num restaurante de all you can eat buffet, que se cobra R$9,99, R$9,99, mas como a criatura não tem educação alimentar, quer comer R$90,99. Para isso abre-se o cinto da calça, porque tem que fazer jus, os R$9,99 vai gastar. E aí monta muito bem aqueles pratos que não dá para enxergar o acompanhante de tão alto que é o prato. Vai uma vez, vai duas vezes, vai três vezes. No terceiro prato diz o seguinte: tenho que deixar um espaço para a sobremesa. Que espaço é esse? Porque depois do terceiro prato não há mais espaço nenhum. E com muito cuidado vai lá buscar um bolo de cenoura. E não há nada de cenoura no bolo de cenoura, porque é uma fotografia que está lá feita de açúcar com a cenoura. Quando se está dentro de casa, logo depois dessa cumilância, falem sobre dieta. É impressionante como o assunto dieta nunca vem antes de comer, é sempre depois. Note. Então, para o glutão, a paz seria ter toda a comida disponível. Essa é a paz do mundo, para o glutão. Para aquele que tem distúrbio na área da sexualidade, ter paz seria ter vários parceiros. Lá fora, conhecemos essas criaturas por vários nomes. O rei da cocada preta. O garanhão. Esse pega todas. Mas aqui nós conhecemos essas pessoas por um outro nome. É alguém portador de um distúrbio sexual. Porque ter várias mulheres ou vários homens, para a mulher é ainda mais fácil ter vários homens. Basta se entregar. Para o homem basta ter dinheiro. Então ser homem de verdade
não é ter várias mulheres. O difícil é ter uma e fazê-la feliz. Aí está o desafio. Digo isto porque na nossa atividade profissional, perguntamos já sabendo da resposta. Senta-se uma pessoa de seus 30, 33 anos. Você é casado? Não. Tem filhos? Tem. Quantos? 6. Quantas mulheres? 4. Aí não sabe quem é mais irresponsável, se é ele ou se é a mulher. A quarta, né? Porque se um rapaz já teve filho com 3 e não cuidou nenhum dos 3, o porquê que ela vai ter um filho com 4? E claro que quando ele dá a resposta, é sempre com aquele sorriso característico de quem quer me mostrar a sua hombridade. Quando na realidade é um doente da área sexual. Porque esta paz nunca chega. Porque o sexo, quando é usufruído de forma desequilibrada, é como a água do oceano. Quanto mais bebe, quanto mais sede. E a criatura vai desgastando as sensações naturais. Se tem uma vida equilibrada sexualmente, basta um olhar. Agora, quando se faz todo dia, toda hora, todo momento, com várias pessoas, os impulsos naturais da libido estão desgastados. Aí a pessoa precisa das alternativas berrantes para sentir as mesmas sensações. E vejamos isso na mídia. Homens lindíssimos, de uma estética impressionante, que pode eleger qualquer mulher. E tem um relacionamento com uma pessoa do mesmo sexo. Os próprios homossexuais, a quem devemos respeito, não aprovam esse tipo de comportamento. Porque o que se exige é respeito para com o parceiro. A troca-troca é perversidade. Então o que aconteceu com aquela criatura? Rico, famoso, lindo, e sempre teve várias mulheres e agora está com uma pessoa do mesmo sexo. O desgaste na área sexual foi tão grande que para sentir qualquer sensação precisa da alternativa. Então, a paz para quem tem distúrbio sexual seria vários parceiros, mas isto não lhe traria a paz. Para quem tem a doença da avareza, nunca tem o suficiente, sempre quer mais. Para esse, ter paz seria ter bilhões, mas a criatura nunca se sente rica, nunca se sente satisfeita, porque está sempre com o olho mais acima. E quem sofre da avareza, da cobiça, tem um problema: não acredita em praticamente ninguém que participa do seu convívio social. Porque são criaturas tão espertas que sabem que aqueles que estão ao seu lado não estão por ele, estão pelas coisas que ele tem. Na década de 90, ficou celebrizado um jovem chamado MC Hammer. Vocês conhecem? Este jovem, ele ficou famosíssimo com a música intitulada Can't Touch This. Lembrem da música? A Tânia vai dançar no final. Esse jovem, ele ficou tão amoedado que ele alugava os aviões 747-2 para levar todos os amigos em seu tour pelo mundo. A mansão que ele construiu, a torneira era feita de ouro. Mas ele, sendo muito ingênuo, muito inexperiente, acabou mal administrando tudo isto e ficou pobre de novo. Então um repórter da televisão de música, MTV, perguntou para ele: MC Hammer, foi difícil você ficar pobre? Ele disse: não, não foi difícil, obrigado. O difícil foi o seguinte: depois que eu perdi dinheiro, desapareceu todos os meus amigos. Eu descobri então que ele não era amigo do MC Hammer.
Eles eram amigos das coisas que o MC Hammer tinha. Então quem tem muito dinheiro, se não tem equilíbrio, dificilmente não vai ter a paz. O que seria a paz individual? Qual que seria o caminho para obtermos esta paz? Segundo os espíritos superiores, a paz individual é resultado do cumprimento do nosso dever. A paz está ao alcance de todos, cumprindo cada um com o seu dever. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade que envia-nos a mensagem: basta ter dinheiro que estaremos tranquilos. Em minha tarefa profissional, perdoe-me estar falando de nós, mas é as experiências humanas. São as experiências humanas. Perguntamos: como você estava lá fora? Estava muito bem. Por favor, define para mim o que é estar bem para você. Eu estava com um carro, eu tinha uma casa, eu tinha muito dinheiro, eu estava bem. Veja que a pessoa falou simplesmente, exclusivamente de coisas materiais. Porque temos esta informação, essa mensagem subliminal. Basta ter para estarmos tranquilos. Se isto fosse verdade, se ter dinheiro garantisse a nossa paz interior, os ricos não suicidariam. E quando se estuda estatísticas de suicídio, não existem pessoas que mais suicidam no mundo do que os ricos. Dentro da sociedade, existe um grupo ainda menor, em comparação ao todo, que suicida mais, que são as mulheres médicas. Por quê? As mulheres tentam suicídio 2 vezes mais do que o homem. Mas como a mulher ela é do sexo frágil, as suas tentativas também são mais amenas. Cortar os pulsos, tomar remédio. Já o homem, como é muito valente, quando ele tenta uma vez só. Quer jogar-se num prédio, atirar-se sobre as rodas de um trem. Quando a mulher, que tenta 2 vezes mais que o homem, sabe como fazer, ela faz uma vez só. Por isso que a médica, ela tem um conhecimento da química que a levará à parada cardíaca. Mas, dentro da sociedade, são os ricos que mais se matam. E se pergunta, por quê? Já que o dinheiro traz tanta felicidade. Por que nós queremos ter dinheiro? Queremos ter dinheiro para atender 3 necessidades básicas. A necessidade da manutenção física, isto é, comer. A necessidade de repouso, dormir. E a necessidade de reprodução, sexo. Todos os seres viventes têm esses 3 instintos básicos. Então olhamos para um gato. O gato come, dorme e faz sexo. Um pássaro come, dorme e faz sexo. Um rato come, dorme e faz sexo. São instintos básicos dos seres viventes. A criatura, quando busca afanosamente, exclusivamente o dinheiro, quer o quê? Comer. Não em qualquer lugar. Em lugares especiais. Restaurantes requintados. Quer dormir aonde? Não em qualquer lugar. Em casas, em mansões. E, claro, que ter a coabitação carnal de uma forma irresponsável. Então a criatura, ela é um ser humano com potencial de ser muito mais, mas se limita a viver a vida de um cachorro, de um cão, de um rato. Como pode muito mais como criatura humana e se limita a tão menos, cria o que Joana de Ângeles estabelece como sendo vácuo existencial. Um vazio. E tenta preencher este vazio com comida, com álcool, com maconha, com cocaína, com heroína, com os remédios. E claro que estas substâncias químicas não preenchem esse buraco. E o buraco ficará cada vez maior. Daí uma maior quantidade de substâncias para preencher este vácuo que está ficando cada vez maior. Isto explica como que todo vício ele é progressivo.
Alguém que faz algo esta semana, na próxima, a mesma substância, a mesma quantidade já não mais será suficiente, porque o rombo é maior. Daí o nosso aspecto financeiro, ele é eminentemente secundário em nossas vidas. Nós não estamos aqui para ganhar, nós estamos aqui para ser pessoas melhores. Claro que temos que ter uma vida profissional equilibrada, mas a nossa vida profissional é apenas um aspecto dos outros aspectos que compõem a nossa realidade de ser humano. Nós temos o nosso aspecto social, o nosso aspecto familiar, o nosso aspecto da saúde física e o aspecto religioso. Para termos paz, é necessário termos equilíbrio nestes 5 aspectos da nossa vida. Se nós damos atenção exclusivamente para um desses aspectos, é claro que os outros 4 ficarão em falta. Como então estabelecemos a paz? Cumprindo com o nosso dever. Você tem um dever para com você mesmo. Você tem uma missão. Você reencarnou para poder melhorar-se. Está aí a sua missão. Melhorar-se intelectualmente, melhorar-se moralmente. Se você não estiver fazendo isto com a sua vida, você não obterá a paz. Você vai sentir tristeza, terá muitos problemas, vazio existencial. E não é porque Deus está te punindo, porque você decidiu. Apenas o aspecto financeiro. É a dor que vem como mensagem, dizer que você não optou pelo caminho mais correto. Então você tem um dever para com você. O seu auto-melhoramento. Através da sua conscientização de melhor moral, de melhor inteligência. Este é o nosso dever. Porque se a gente faz da nossa vida aquilo que nós não fomos programados para fazer, é impossível a vida dar certo. Suponhamos que eu tenho uma caneta. A caneta é um criador ou é uma criação? Eu não escutei direito, porque no começo vocês estavam falando tão alto que eu acho que do avião já vim escutando a conversa. Agora que é para falar mesmo, responda. A caneta é uma criação ou um criador? Criação. Criação. O criador daquela criação, a caneta, fez a caneta com qual objetivo? Escrever. Para escrever. Se utilizamos a caneta para escrever, ela funciona perfeitamente. Mas se eu pegar esta mesma caneta e tentar fazer dela uma chave de fenda e tirar um parafuso, vai funcionar? Não. Se eu usá-la como martelo e tentar quebrar a cadeira, funcionará? Não. É óbvio que não. Então a nossa vida só não funciona porque a gente está tentando fazer dela aquilo que nós não fomos preparados, desenhados, objetivados. Deus nos fez para o nosso melhoramento, o nosso aperfeiçoamento. Estamos fadados a essa perfeição moral. Esta é a nossa missão. Toda vez que nós fazemos da nossa vida tudo aquilo que é contrário a este nosso destino principal, vamos sofrer. Encontraremos a tristeza. Não como punição divina, mas uma mensagem educativa que nos está nos informando. Volte atrás. A sua vida não é para ser desta forma. Então, aspecto religioso tem que ser a nossa primazia em nossa vida. O que significa a palavra religião? Toda palavra, ela tem o prefixo, o sufixo e a raiz. Encontramos na palavra religião, ão como sendo o sufixo. E ão numa palavra significa ação, conversação, manipulação, traição. É ação que está ocorrendo. O prefixo re significa fazer algo de novo.
repetir, recomeçar, refalar, refazer. E a raiz dessa palavra é lig. E lig, para nós, é muito óbvio. Significa conectar. Quando estamos ligando algo, estamos conectando, fechando o circuito. Então, o que significa religião? A ação de religar. O que ao que? A criatura ao Criador. Isto que significa religião. Não é a gente estar com um certo livro debaixo do braço, ouvirmos aqui como a gente ia na igreja, sentávamos, escutávamos a missa em latim, com toda a reverência íamos comer a hóstia, sem entender absolutamente nada do que foi dito. Ou como protestante, passávamos o tempo todo cantando, sem pensar na letra que a música está nos indicando. E da mesma forma que éramos protestantes e católicos, a gente chega aqui para catolizar ou protestantizar o espiritismo. Aí nós encontramos espiritólicos ou catrolitas. É uma bagunça que a criatura faz, né? Porque a pessoa não se identifica, não estuda, não aprende e quer trazer tudo de lá de fora aqui para dentro. E aí acredita que assim vai ser, como as outras religiões. A gente senta, toma água frutificada, toma um passe e vai embora. Este religar é um esforço muito grande. É uma constante análise do que evita esta nossa ligação com o Criador. Estaremos sempre nos observando as nossas inclinações. E encontraremos, na pergunta 913 de O Livro dos Espíritos, que a fonte de todos os nossos males, isto é, o mal individual e o mal coletivo, as guerras, é o egoísmo. E nós teremos o egoísmo expressado em diferentes formas. O egoísmo através da nossa vaidade. O egoísmo através do nosso ressentimento, da nossa inveja, da nossa prepotência, da nossa presunção, do nosso orgulho. São manifestações do egoísmo. Então temos como dever ficarmos constantemente nos policiando para notar estas emoções instintivas dentro de nós. À medida que vamos tendo esse autoconhecimento, vamos identificando essas imperfeições, vamos trabalhando nelas. E claro que, à medida que vamos saindo da sombra, vamos nos banhando da luz e vamos sentindo a paz. Como aquele passarinho. No meio do turbilhão, ele estava tranquilo. Então o mundo está desabando ao nosso redor. Mas como estamos conscientes, estamos tranquilos. Porque estamos cumprindo com o nosso dever. As criaturas acercavam-se de Buda e perguntam: mas você irradia? Você é um santo? Não. Você é um mensageiro? Não. Você é um Deus? Não. Então o que você é? Desperto. Sou desperto. Isto é, a criatura sabe o porquê existe. Sabe da sua função, do seu papel. Qual é o nosso papel? O melhoramento pessoal. Eu vou policiar-me. Não vou assistir isto porque isto não é saudável. Eu não vou escutar isto porque isto não me apetece. Para nós crescermos, é necessário sacrifício. A mensagem da cruz é uma mensagem de sacrifício. O que é sacrificar? É escolher algo que nós devemos em detrimento daquilo que gostamos. A gente gosta de comer muito, mas não devemos. A gente gosta de irresponsabilidades, mas não devemos. Então a evolução é optar por aquilo que devemos em detrimento do que gostamos. Já deu para notar que é uma mensagem muito difícil de escutar. Por isso que mataram Jesus Cristo. O que ele veio falar é muito difícil. Quando a criatura vem nos contar a verdade, e nós nos comprazemos na mentira, a gente tenta matar a criatura. Assim nós fizemos com Mahatma Gandhi. Assim nós fizemos com Martin Luther King Jr. Quem traz a verdade a gente mata. Porque nós gostamos da mentira. A gente gosta que alguém nos informa: olha,
Basta acreditar e dar 10% que você está garantido no céu. É disso que gostamos. Vem aqui que eu vou te aplicar 7 passes e você vai estar livre de suas perturbações. É disso que gostamos de escutar. Mas quando nós aprendemos que a transformação deve ser radical, que evolução é suar, é trabalhar bastante, isso nos incomoda. Porque estamos acostumados com fazer niente, não fazer nada. Mas para experienciar a paz, exige-se trabalho. Transformação interior. Notarmos constantemente aquilo que nos perturba, para nós mesmos trabalhar naquilo. Porque o teu trabalho para com você, ninguém, absolutamente ninguém faz por você. Nem Deus pode fazer por você. Ele nos concede oportunidades. Jesus Cristo nos concede lições. E a vida vai nos apresentar as situações. Mas para fazermos, apenas você. Porque Deus não invade o nosso livre-arbítrio. Ele nos deixa permanecer estacionados por largos anos, às vezes várias encarnações. Mas, quanto mais nós atrasamos a nossa evolução, mais difícil vai ficando. Mais dor vamos causando. É igual cartão de crédito. Que é o verdadeiro Satanás, não é? Você compra sem ter a sensação de estar gastando. As companhias hoje são obrigadas a informar, se você pagar apenas o mínimo, o quanto que não vai custar aquele produto no final da compra. Você compra algo por 100 e vai terminar pagando 250. Então, quanto mais nós atrasamos na nossa dívida, mais encarecida ela vai ficando. Assim são as nossas dívidas morais. Vamos atrasando, elas vão encarecendo. Então, quando a gente passa a tomar conta desse conhecimento, desta verdade, o problema já não são mais os obsessores, não é o diabo, não é Satanás, não é minha sogra, não é o meu patrão. O meu problema sou eu mesmo. Eu sou o causador da minha falta de paz. Por isso que eu sou o solucionador para a minha paz. Ninguém pode obter a minha paz por mim, só apenas eu mesmo. Porque quando alguém está em paz ao meu redor, projeta a minha sombra e eu vejo os meus defeitos. Se eu não tenho esforço de chegar ao nível daquela criatura, a inveja vai fazer com que eu busque os defeitos daquela pessoa. Agora, quando eu me banho dessa claridade, eu vou fazer luz em mim, para que eu não tenha sombra mais ao meu redor. Assim, esse esforço constante. Por isso que o centro espírita é um ambiente que nos concede a oportunidade de obtermos a paz. De que forma? Sentados aqui tomando passe e água frutificada? Não. Estudando constantemente. Mergulhar em o livro dos Espíritos. Para sabermos o que estamos fazendo corretamente e aonde estamos falhando. Basta uma pergunta de o livro dos Espíritos para evitarmos tantos problemas, tantos desafios. Pergunta 939, só para vocês terem uma ideia. Allan Kardec indaga: uma pessoa que ama, mas não é amada e não é correspondido, se as almas são afins no plano espiritual, por que tanto amores unilaterais no plano terrestre? A pergunta é mais ou menos assim. E os Espíritos respondem: confundimos muito o amor do corpo com o amor da alma. Quando você está amando o corpo, você acredita que é da alma. Com o passar do tempo, você descobrirá que isto não era amor da alma, era amor do corpo. São os Espíritos escrevendo de uma forma muito amena aquilo que nós conhecemos por outras palavras. A criatura se apaixona com um violão, se apaixona com um macaco de praia. São aqueles que têm tanque, os musculosos, os cortados. E neste momento da paixão, o verbo em inglês é perfeito para descrever o que acontece. A pessoa está falling in love.
está falling mesmo. Está caindo de si mesmo. Porque essa palavra paixão, etimologicamente, ela tem conexão com uma outra palavra, que vem de patos, que é a palavra que vem da palavra patologia. Patologia é doença. Então quem está apaixonado está doente. Porque não está enxergando a realidade. Vê um quadro e não é exatamente aquilo. Outras pessoas ao seu redor estão enxergando o que está acontecendo, mas a criatura está cega, não consegue ver. Então a mãe fala para a sua filha: minha filha, não mistura com esse tipo. Eu conheço pelo caminhado. Esse cidadão não vale nada. Mas mãe, ele me disse que me ama, está apaixonado. E a mãe aconselha o filho: meu filho, você vai passar fome com essa menina. Não sabe nem fritar ovo essa cidadã. Mas nessa paixão, nesta ilusão, as criaturas vão se envolvendo uma com as outras. Nos casamos porque estávamos apaixonados. Quanto tempo vocês namoraram? 1 ano. 1 ano. 1 ano você não sabe nem distinguir se a pessoa gosta de sorvete de vanila ou de morango. Quanto mais conhecer a criatura. 1 ano não é absolutamente nada. Porque nesse período inicial colocamos uma máscara. Eu não sou o que sou. Eu me exponho conforme eu quero ser visto. E a criatura automaticamente vai se expor como quer ser vista. Então são máscaras casando com máscaras. Depois de uns 3 anos dormindo junto, um dia ela acorda e olha para aquilo. Quem é este? Ele também olha e não reconhece. E invariavelmente a pergunta é, quando buscam os psicólogos: eu não sei porque ele mudou tanto. Ela era tão diferente, o que aconteceu? Em realidade, assim como eles estão agora e nós não gostamos, sempre foram. Nós que não queríamos enxergar. É a paixão do corpo, não é o amor da alma. Uma pergunta, 939. Você imagina a quantidade de problemas que as pessoas não evitariam? Eu não tenho paz porque ninguém me ama. Ninguém me faz feliz. Olha a ilusão. Não é o trabalho de ninguém fazer você feliz. Você que tem por responsabilidade fazê-la feliz. Porque se você acha infeliz porque alguém não te completa, você se acha incompleta. Uma criatura incompleta, pela lei de afinidade, vai encontrar um outro incompleto. 2 incompletos. 2 incompletos. Matematicamente, porque aqui em Austin só dá físico, engenheiro, então vamos pelo raciocínio lógico, não vamos pela emoção. Quando nós temos algo incompleto, que é a metade, na matemática, é porque a criatura se sente incompleta e infeliz. A metade. Então a metade infeliz é negativo 1 sobre 2. Estão de acordo? Metade infeliz é negativo 1 sobre 2. Então a gente fecha cochete, parênteses, porque a criatura está fechada no seu mundo. E aí está buscando uma outra pessoa. Agora vamos botar o sinal de mais. Abrir o parêntese e vamos agora colocar um sinal de negativo, que é o infeliz. 1 sobre 2, porque pela lei da afinidade a gente acha quem a gente está buscando. Então negativo 1 sobre 2 fecha é igual. Então negativo 1, negativo metade, mais negativo metade é igual ao quê? Negativo inteiro. Os dois se fazendo muito infelizes. Quando a criatura... A gente ri para não chorar. Porque a criatura, quando é feliz, quando a criatura se sente completa, eu vou ser responsável pela minha felicidade. É alguém que se encontra, alguém que está bem, claro que quer alguém, mas não está no desespero porque não tem uma pessoa. Então a pessoa se sente completa, não se sente incompleta, porque não existe metades eternas. Isto é romance francês. Mas as metades eternas não existem, porque Deus te criou inteiro, não pela metade.
Você não é um partido de ninguém. Então a criatura que se sente bem é mais um. Pela lei da afinidade vai encontrar alguém mais um. Mais um é igual a duas criaturas felizes. Pergunta 939. Imagine a quantidade de problemas que não se evita estudando apenas essa pergunta. Mas se a criatura vem, aplica passe, toma água e não aprende nada, está no mesmo, está tomando a hóstia, está cantando um hino, não está modificando a forma de raciocinar. Então esse contato religioso não é a gente necessariamente de joelhos orando, é essa ligação com o Criador. Eu estou fazendo da minha vida aquilo para o que Ele desenhou, o que Deus estabeleceu para mim, que é o meu aperfeiçoamento. E nesse processo do meu aperfeiçoamento, que é um dos meus aspectos, o aspecto religioso, agora eu vou no meu aspecto físico, porque cuidar de mim moralmente me leva a cuidar do meu corpo. E o que é cuidar do meu corpo? É ingerir tudo aquilo que promove a saúde e não desgaste o corpo. Imagine se o nosso pulmão pudesse fazer uma prece. O que o pulmão oraria para nós? Será que ele dizia apenas 3 cigarrinhos ou por favor, joga um pouquinho desse veneno em mim hoje? O pulmão oraria assim para a gente? E o fígado? Só uma 51. E o copo? Claro que o fígado não falaria isso. Ele diria, tome bastante água, tome bastante suco. Não escute as companhias de vinho que estão aí financiando os médicos para falar que vinho é bom para o coração. Porque o que adianta o coração morrer novo e o fígado velho? Através do metabolismo, que é o processo no qual a comida ela é quebrada em partes, para que todos os nossos órgãos, para que cada célula se alimente, produz naturalmente o álcool de que o corpo necessita para os processos metabólicos. Cada célula do nosso corpo precisa de se alimentar. Porque um ser vivo, cada célula tem dentro de si organelos que precisam também se alimentar. Mas você não pega um sanduíche e esfrega ele nas pontas dos dedos, porque as células dos dedos estão com fome. Você não pega um sanduíche e esfrega ele no pé, porque o pé está com fome. O corpo é uma máquina tão perfeita que alimenta essas células sem nunca você sequer estar consciente do que está acontecendo. Quando foi a última vez que você disse ao pulmão, respire, ao coração, bata? Nós comemos algo e o estômago, ele joga ali as primeiras substâncias, os sucos gástricos, e no intestino delgado haverá todo um processo chamado metabolismo, que é quebrar a comida em moléculas, em açúcares, em vitaminas, em proteínas e assim sucessivamente. Porque a aula não é ciência, é espiritismo. Falamos isso porque às vezes encontramos pessoas dentro da área científica dando palestra. E a palestra é toda ciência. Mas o momento é de estarmos falando sobre moralidade. O espiritismo tem um tríplice aspecto: ciência, filosofia e religião. Segundo Emmanuel, se eu me detenho só no aspecto religioso, eu estou desmembrando o espiritismo. Se eu detenho só no aspecto científico, eu estou desmembrando. É uma combinação de coisas. Não para estar aqui esnobando conhecimentos científicos. Nós temos um compromisso como palestrante espírita. Aqueles que utilizam da tribuna espírita, que é ser fiel a Jesus Cristo e a Allan Kardec. Estou fechando esse parêntese, porque vocês aqui de Austin recebem muitas pessoas. E às vezes a massa não tem discernimento para estabelecer o que é bom do que aquilo que nada quadra. Mas o sangue tem por função transportar estas substâncias para diferentes partes do nosso corpo.
E por isso que nós temos capilares. São vasos sanguíneos extremamente finos, que alimentam as células do nosso corpo. Então, alguém que come muito açúcar, você nunca parou para dizer ao pâncreas: pâncreas, secreta esta quantidade de insulina, porque eu acabo de comer um carrot cake. Acabo de comer um sorvete, porque precisamos de açúcar, mas a quantidade adequada. Porque quando nós comemos a mais, o corpo transforma em gordura. E a pessoa vai ficando em forma. Vou parar por aí. Mas a criatura que não se ama vai comendo, vai comendo, vai comendo, vai comendo. O pâncreas, coitado, ele está secretando muita insulina. E chega uma hora que ele não aguenta mais secretar a insulina. O que vai acontecer? O nível alto de açúcar. O sangue engrossa. E agora, os capilares que são muito finos, o sangue não consegue chegar às extremidades. Aí as células começam a passar fome. Por favor, me alimente, me alimente. E o coração bombeando sangue para chegar, mas o sangue não consegue, porque o espaço para chegar até lá está mais fino do que o sangue, que está engrossado da açúcar. Aí a célula começa a morrer. Aí a criatura começa a perceber um escurecimento dos dedos. Vai ao hospital e o doutor diz: é diabetes. Mas o que eu posso fazer? A solução agora para os seus dedos é cortá-los. Porque o dedo está morrendo. Aliás, está morto. Porque alguém que tem diabetes e não cuida dela, está decompondo-se em estado vivo. Então, esse auto-amor, né, se manifesta no cuidado da nossa saúde. Nós vamos cuidar do nosso corpo. Você não bebe? Não. É o espiritismo que te proíbe? Não. É a minha inteligência que me proíbe. Você não fuma? Não. Mas por quê? É proibido? Deus não gosta? Não, não é nada disso. É a minha inteligência, é o único pulmão que eu tenho. Ele está trabalhando para mim mesmo. O que nos surpreende no comportamento humano é como que as pessoas gostam de animais. E é um crime, há em cada cidade um patrulhamento só para saber se as pessoas estão abusando de animais. Porque nós identificamos com os cachorrinhos, com os gatos. E quem tem poder aquisitivo de ter um cavalo é fantástico, porque o cavalo só não fala. É um ser extremamente inteligente. Quem estuda cavalo, até aqueles que ganham as grandes competições, percebe-se um ar de orgulho no cavalo, que ele está consciente que ele ganhou uma coisa importante. Então, a inteligência. E se alguém tivesse que atravessar um deserto muito longo, em cima de um cavalo, e não desse nada para o cavalo beber, não alimentasse o coitado do cavalo, e quando tivesse uma oportunidade, pegasse um taco de beisebol e começasse a bater no cavalo, o que nós acharíamos dessa criatura? Diríamos que é um desequilibrado, é um louco. Quanta judiação com o pobre do animal que está apenas lhe ajudando a atravessar o deserto. Pois bem, o deserto é a vida. Nós somos o viajor. O cavalo é o nosso corpo. Por que a gente abusa tanto do pobre do cavalo? Que está nos concedendo a travessia. As criaturas comemoram o aniversário, por exemplo, fazendo o quê? Se empaturrando, bebendo. Não é uma crítica, é uma análise psicológica. Se nós temos que fazer uma viagem de Austin até New Jersey, seria racional alguém chegando em New Jersey com o seu carro pegasse um balde de areia e tacasse em cima do motor? Começasse a martelar o carro? Não teria lógica nenhuma, porque o carro fez com que a pessoa chegasse ao destino. Pois bem, o aniversário é um ciclo que o corpo está permitindo a gente ficar nele. E como é que a gente comemora o ciclo? Envenenando. Não faz sentido. Aí a pessoa pergunta: por que eu não tenho paz? Por que eu não sou feliz? Porque eu não sou alegre? Há muita coisa.
que passa completamente despercebido. Então, o caminho para a paz é equilíbrio religioso, essa busca constante com Deus através do nosso comportamento, o cuidado conosco mesmo, que é o auto-amor, eu vou selecionar o que há de melhor para mim, e agora, a nossa família. Então, eu cuidando bem de mim mesmo, esse auto-amor, levar-me a amar os outros. E o que é amar os outros? Selecionar o que é de melhor para eles também. E o Cristo nos dá a prescrição para as doenças em família. Fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. O ensinamento não é espere aos outros, porque a gente diz, eu não vou ser caridosa com ele. Eu não vou a perdoar, porque ela não me perdoou. Eu não vou conversar com ele, porque ele não conversou comigo. Ora, este ensinamento é fazer aos outros depois que os outros lhe fizeram. Mas o ensinamento não é este. É fazer aos outros o que queríamos que os outros nos fizessem. É tomar a iniciativa de ser o primeiro a fazer o bem, a compreender, a tolerar. Então, quando eu vou ter esse aspecto familiar, que seria todo um seminário, analisado, trabalhado, eu vou ter uma paz relativa. Depois, o nosso aspecto social. As pessoas com quem nós nos relacionamos. Temos que ter muito cuidado com quem nós trazemos para a nossa intimidade, o nosso mundo. Muitíssimo cuidado. Porque da mesma forma que um filme, um comercial tem tanta influência em nosso comportamento, imagine um amigo desequilibrado. Aí as pessoas perguntam, mas como é que eu vou ajudar o meu amigo? Ele está tão envolvido com as drogas, está tão perdido. A nossa ajuda é a nossa transformação moral. A gente ora, a gente vibra, mas se a gente conviver, é bem provável que a gente comece o mesmo. Porque a nossa ascensão, ela faz muito pouco tempo. Estamos mais próximos do nosso começo do que do nosso destino. Então a gente tem que observar as pessoas com quem nos relacionamos, para que não venhamos a sofrer de uma influência negativa. Selecionar muito bem. Há criaturas que falam coisas que são verdadeiros desastres. E nós, quando falamos algo para alguém, seja negativo ou positivo, sofreremos com a criatura as consequências do que nós indicamos. Há pessoas que têm problemas familiares e buscam os amigos. Mulheres que eu já não aguento mais o meu marido bebendo. E buscam a amiga. E a amiga aconselha o quê? Compre mais cerveja. Dê para que ele beba até morrer. Amiga. É o conselho que as criaturas dão. Vai lá. Você não pode ficar por baixo. Cadê o seu amor próprio? Responda na altura que ela merece. Incentivando a criatura a confusões. Se os seus amigos optam para a vida pessoal, coisas muito negativas, abra bem os olhos. Porque eles estão constantemente nos influenciando. Na hora do sono, nós vamos encontrar com eles e vamos estar fazendo o mesmo que eles estão fazendo em pouco tempo. Há um adágio popular brasileiro muito verdadeiro. Quem com porco se mistura, farelo come. Se os nossos amigos gostam de jogar basquete, em pouco tempo a gente está jogando basquete, que é algo muito saudável. Se os nossos amigos gostam de leitura, em pouco tempo estamos lendo, e é algo muito saudável. Mas se os nossos amigos gostam de um joguinho, logo a gente começa com o jogo. Se trazemos conosco de reencarnações pregressas o vício ao jogo, pronto. É a tomada, a chave para nos conectarmos àquele vício antigo. Se os nossos amigos gostam de trair as suas esposas, os seus esposos, logo a gente está aprendendo que isso aí é
um condimento no relacionamento. As criaturas então vão se perdendo pelas más influências. Esses que estão perturbados e que eram nossas amizades, a gente vibra por eles. Ore, mas não misture. A sua transformação é a melhor coisa que você pode fazer por eles. Porque quem começou a estudar Espiritismo, quem identificou, quem se conscientizou com estas verdades magnânimas, já não vai encontrar a mesma graça em estar com amizades antigas. Se você está aqui uns 3 anos, está estudando, está aprendendo, e tinha amigos antigamente, você notará que estes amigos já não mais criam clima. Você até mesmo se pergunta qual era a graça de estar com essas pessoas. Porque hoje em dia você escuta as mesmas piadas, mas não acha graça. Porque você está em outro nível de consciência. Eles estão vibrando num nível e você outro. Teu anjo guardião implora para que você modifique desse nível, para que ele possa ter mais influência sobre você. É isso que tem acontecido. Quando você agora se mistura com pessoas que não mais vibram como você, raciocinam como você, elas passam a ser sem graça. Se a gente força esse convívio, em pouco tempo, a gente volta com aqueles mesmos costumes. Nós temos que nos rodear de pessoas que nós queremos ser. Temos que nos rodear de pessoas inteligentes. Se queremos aprender, de pessoas que têm vontade de aprender. Esta é a nossa influência, o nosso ciclo social. Isto são as amizades. Agora, conhecidos nós temos por todo lugar. Por último, a nossa paz no ambiente profissional. Como é difícil. Porque as criaturas humanas, elas são muito desenvolvidas intelectualmente, mas emocionalmente, espiritualmente, são como verdadeiras crianças. Nós trabalhamos, e é claro que isso não vai para a internet, está em português, né? Então não corremos o perigo de sermos dispensados. Nós trabalhamos com uma equipe de pessoas. São 3 médicos, várias enfermeiras, mas um pessoal de uma infantilidade, de um comportamento tão primário, que a gente às vezes se surpreende como que chegaram naquele nível profissional. Nós temos lá um doutor, infelizmente eu esqueci o nível, o termo. Ele é, creio que é doutor nefrálgico. Temos um doutor aqui. Nefrologia. Nefrologia. Trabalha com rins. O doutor que trabalha com rins. Esse doutor, ele aposentou. Por quê? Teve 2 derrames, 2 acidentes vasculares no cérebro, né? O AVC. Por quê? Porque tinha pressão alta. E o que é que ele comia? Salgadinhos todo dia. Como que um especialista nesta área tem tudo a ver com cuidado com esse específico órgão, vai comer sal todo dia? Veja aí que o conhecimento intelectual não estava completamente fora do nível emocional, porque alguém inteligente espiritualmente, emocionalmente, não tomaria uma decisão dessa. As brigas infinitas que acontecem entre essas enfermeiras. Elas colocam um pote de comida, a marmita, no local. Chega uma outra enfermeira porque move de um local para outro, mas é na mesma mesa, não é esconder a marmita. É na mesma mesa. Aquilo é motivo de uma confusão. Se está esquentando a comida no microwave, colocou 2 minutos, acabou os 2 minutos. Ninguém pode tirar a comida do microwave. Tem que ser quem colocou. E a pessoa que está querendo esquentar a comida tem que ficar esperando. Quando tira, uma confusão. São profissionais. O que mais nos espantam é a maioria delas, na hora do intervalo, vão para fora fumar. Como que representantes na área da saúde dão este mau exemplo? Então, como conviver bem em sua área profissional? Porque nós passamos 8 horas do dia com essas criaturas, 40 horas por semana. Não seria mais inteligente da nossa parte ter um convívio pacífico com essas pessoas?
Como fazer? Ora, dar o direito de todos a serem como são, mas você impor o dever de ser saudável. Se as criaturas pretendem ser doentes, é o livre-arbítrio delas. O que é ser doente, gente? Ser doente é nós querermos sempre provocar o outro, causar picuinhas. Isso é ser doente. Porque ninguém pacífico, ninguém em harmonia, causa problema na vida das outras pessoas. Só a criatura infeliz gosta de contemplar a infelicidade do outro. Por quê? Porque como a pessoa não quer se esforçar para ser feliz, essa criatura produz a infelicidade dos outros para ter uma ilusão que está melhor do que aquele que está rebaixando. Toda criatura que traz problemas a você, quer lhe fazer infeliz, é alguém infeliz. Ninguém feliz, tranquilo, harmonioso, traz infelicidade a você. Então são pessoas doentes. E você terá o dever de fazer-se saudável, impor-se o dever. É impressionante quando chega o flu season. Se você espirra, depois, senão vai me distrair eles. Desculpa. Não tem problema. Se a pessoa espirra e vai cumprimentar, nossa, dá um pulo. De jeito nenhum, porque não quer ser contaminado. Há pessoas que andam com Kleenex no bolso, né, já para limpar as fechaduras, porque não pega na fechadura para não ser contaminado. Agora, quando se trata de contaminação emocional, contaminação comportamental, facilmente as criaturas permitem a serem contaminadas. Porque alguém chega bravo e a gente vai e enraivece com a criatura. Alguém chega irritado e ficamos irados. O que está acontecendo? Estamos nos contaminando com a outra pessoa. Não é inteligente da nossa parte. Não estamos de acordo com as picuinhas, com as confusões, com as fofocas. É óbvio que não. Só que vamos nos impor o dever de sermos saudáveis. Eu estou bem. Eu não vou permitir que você me coloque mal. Simplesmente assim. Não estou de acordo. Eu estou me protegendo. É uma vacina espiritual. E para isso, quando você está indo em direção ao trabalho, já ora. Você não tem que fechar os olhos, porque está dirigindo. Mas, na sua cabeça, já vai orando, visualizando, colocando em luz as pessoas com quem você trabalha. Meu Senhor, abençoe fulano de tal, é uma criatura tão problemática. Ajuda eu a ter um dia pacífico. As pessoas que já estão certas que vão me irritar, porque há os especialistas na irritação. Você já engloba aquela criatura numa luz muito intensa. Né? Você já visualiza o momento que a pessoa vai te irritar e você reprograma-se a como você vai se comportar no momento da irritação. Porque se a gente coloca em nossa mente, eu vou responder, eu vou falar, na hora nós vamos seguir a nossa programação mental. Temos aqui um programador de computador muito bom, o nosso Edmar. Ai, que bom que seria colocar aqui um fio e nos programar para cada situação. Mas não tem jeito, porque não é tão fácil, a programação é mental. Então a criatura irritada, que nos provoca todo dia, como que a criatura nos provoca? A pessoa vai provocar fechando a porta alta, vai bater a porta, vai bater alta. Eu sempre grito. Eu vou me enxergar. No carro dirigindo, eu vou visualizar a cena, mas eu tranquilo. Eu vou visualizar a cena e eu calmo. Eu vou visualizar a cena e aquilo não vai me perturbar. Eu estou me programando. Quando a situação acontece, eu vou seguir a minha programação. De tanto repetir, se torna uma realidade. Porque todas as nossas ações são elaboradas em nosso cérebro. Então eu vou para o trabalho orando. Muitas pessoas dizem que não tem tempo de orar. É uma questão de disciplina mental. Você fecha a porta do carro, até chegar no escritório, já são aí uns 50 passos. Já vai orando com o pessoal. O que você está fazendo? Transformando as pessoas? Não. Você está se imunizando. Se pacificando. E como pássaro, você vai permanecer tranquilo no meio da confusão. A palavra paciência
Ciência, o sufixo significa conhecimento, ciência. E pá, de paciência, significa paz. Então o que é paciência nas situações da vida? Conhecimento de manter-se em paz. Eu sei me manter-me tranquilo, pacificado. É o conhecimento disso. Então o mundo desaba do meu lado e eu estou tranquilo. Porque eu tenho uma fé sólida. Eu tenho uma fé raciocinada. Eu não me permito a desesperar. O desespero é sair da esperança. Desesperar. Sair do esperar. Então, quem é desesperado, por não saber o que vai acontecer amanhã, seja qual for o problema que estiver enfrentando hoje, fica insuportável. E é nesses momentos que a gente comete loucuras. Que a gente faz um problema ficar muito maior do que a situação original. Então, o conhecimento do Espiritismo, que não é saber quem foi Allan Kardec, necessariamente, é saber quais são as leis da vida. Que o Espiritismo não ensina ensino espírita. Ensina leis da vida, que foram revelados pelos Espíritos. Daí, Espiritismo, conhecimento dos Espíritos. Nos ensina a viver bem. Então eu terei certeza, isto é, uma fé raciocinada, que meu amanhã vai ser sempre melhor do que hoje. Seja o que eu estiver enfrentando hoje, eu sei que aquilo não é contra mim, está a meu favor. Por mais difícil que seja a situação, a vida não está contra mim. Deus não está contra mim. Então a situação é sempre a meu favor. Eu tenho que modificar a minha percepção de como eu vejo a situação. Então eu sempre terei tranquilidade, resistência para enfrentar situações difíceis. Por isso que eu não vou meditar numa montanha para ser pacificado. Eu vou reconhecer que estas criaturas difíceis na minha vida são os instrumentos que a vida me concede para desenvolver a paz em mim. O músculo só pode ser desenvolvido se eu coloco resistência nele. É impossível eu desenvolver a paz com as pessoas tranquilas do meu lado. Eu só desenvolvo a paz com pessoas me perturbando o tempo todo. Com pessoas irascíveis. Dê graças a Deus a sua sogra. É um ser especial que veio do céu só para lhe provocar, permitindo-lhe desenvolver a paciência, ficar tranquilo, porque não tem como eu desenvolver a paz se não houver atrito com as outras pessoas. Então são oportunidades que Deus nos dá. Aí a gente foge de uma situação porque está muito difícil, eu não estou tranquilo aqui. O que acontece? Eu vou para uma outra situação. E como era oportunidade minha, é dever meu, eu adquirir aquela virtude, em pouco tempo, a situação nova vai apresentar as mesmas circunstâncias. Porque eu não estava fugindo daquelas pessoas, eu estava fugindo de mim mesmo, do meu compromisso de auto-melhoramento. Então esta fé raciocinada não é crer porque alguém nos disse, é estudar para saber o porquê crer, será um fator pacificador em todas as circunstâncias. Conta-se que dois amigos, eles eram donos de fazenda. E certo dia, José perdeu seu único cavalo. E ele ficou desesperado. Foi até a casa do seu amigo João e ele conta a história. Ai, você não sabe o que aconteceu, João. Perdi o meu único cavalo. Mas como? Ele quebrou a cerca e se foi. O que é que eu vou fazer com a minha fazenda e sem nenhum cavalo para me ajudar? Então, João diz a José, mas na vida nós nunca sabemos o que acontece. Como assim? Perguntou José. Nós não sabemos se aquilo é positivo ou negativo. Se é um problema ou se é uma solução. Se aquilo é bom ou se é mal. Mas que tonteria é essa? Eu perdi o meu único cavalo que tinha. Como que isso pode ser positivo? Como que isso pode ser uma solução? Que filosofia mais louca? Se você não tem nada melhor a dizer, deixa-me em paz. E foi embora. Passou-se 24 horas.
Volta José. E de longe João consegue perceber que algo bom aconteceu. Então João pergunta: José, o que aconteceu? Lembra que eu disse que o meu cavalo escapou? Pois bem, ontem ele foi para as montanhas. E lá ele encontrou 9 cavalos selvagens. E você sabe como os cavalos adoram conversar com as mulheres? E eles passaram o dia todo conversando. E no final do dia, o meu cavalo, acho que ele quis voltar para casa. E os outros cavalos seguiram. Quando eu acordei de manhã, que maravilha! 10 cavalos cavalgando dentro da minha fazenda. Mas João disse: na vida a gente nunca sabe. Se algo é positivo, isso é negativo. Se isso é um problema, é solução. Se isso é mal, é bom. Mas como assim? Como isso pode ser negativo? Mal? Eu tinha um cavalo, agora eu tenho 10. Deixa dessa filosofia tonta. E foi embora. Passado mais 24 horas, o terceiro dia, volta José toda acabrunhada de novo. O que aconteceu agora, José? Pergunta João. Você lembra? Ontem, enquanto eu dizia dos cavalos selvagens que chegou na minha fazenda, o meu filho, o mais velho, aquele que me ajuda a trabalhar na fazenda, decidiu montar num dos cavalos selvagens. Você sabe o que aconteceu? O cavalo era tão selvagem que galopava numa rapidez impressionante. E o meu filho não conseguiu segurar no cavalo. Caiu e quebrou as 2 pernas. O que vou fazer, meu Deus? Mas você nunca sabe na vida se algo é positivo ou negativo, se é um problema, a solução. Cala a boca! Eu já não aguento mais escutar essa filosofia. Meu filho estava completamente saudável, agora ele é inútil. E foi-se embora. Passado 24 horas, o último dia desta conversa, chega de novo José, e agora bem mais tranquilo. Vim aqui, João, pedir desculpas. Mas por quê? Você estava certo todo momento. Ontem, enquanto eu falava dos 9 cavalos selvagens, e o meu filho montou e quebrou as pernas, o nosso país declarou guerra no país vizinho. E veio as Forças Armadas, representado pelo tenente, para recrutar o meu filho, para ele lutar na linha de frente. Mas quando o tenente viu que as pernas do meu filho estavam quebradas, ele disse: ele é um inútil, vamos. E a vida do meu filho foi salva porque ele tinha as pernas quebradas. A vida nunca está contra nós. Deus não está contra nós. Nós, com as nossas opções, que às vezes não tomamos a solução mais adequada. Mas tudo aquilo que nos acontece é sempre para o nosso proveito. Às vezes queremos tomar uma atitude, ir para algum lugar, fazer algo e nos sentimos presos, como se estivéssemos com as pernas quebradas. Isto é negativo ou é positivo? É positivo. A história sempre vai terminar no positivo, porque Deus não está contra a tua paz. Pelo contrário, tudo faz para favorecer-lhe a aquisição desta virtude sublime. Então, nos momentos de dificuldades, tendo a consciência, meu Deus, isto vai ser para o meu melhor. Eu estou passando por um aprendizado. O que é que essa situação difícil está me ensinando? Quando temos consciência disso, não é que a dor vai chegar e vamos dizer: ai, que maravilha que eu estou sofrendo, que bom! Não. Ai, que vou pular de alegria, perdi o emprego. Isso já seria hipocrisia. Este conhecimento vai nos dar resignação. Vai evitar o desespero, que é o sair da esperança. Porque esse desespero, ele nos causa muito mal. É necessário sempre ter essa percepção daquilo que nem sempre tem uma aparência boa, mas é o certo. Daquilo que é encantador, mas é o incorreto. A vida é cheia desses lances. Por isso que Jesus Cristo afirmava: a porta da perdição é larga, a porta da salvação é bem estreita. Muitas pessoas entram no caminho da porta larga, poucas pessoas passam pelo caminho estreito. Em outras palavras, as tentações são inúmeras. Nós somos sempre convidados para errar e pouco para acertar pela sociedade. Por isso, consciência de distinguir. Conta que um homem estava caminhando no shopping center
E ele escutou um canto de um pássaro e foi seguindo aquele canto e entrou numa loja que vendia animais. Ele foi se aproximando para buscar e viu uma grande gaiola. Dentro da gaiola, um pássaro lindíssimo, com penas de várias cores. O pássaro colocava-se até numa postura de ópera para poder cantar, uma coisa maravilhosa. E logo chegou o vendedor e disse: está interessado? Olha, é lindo mesmo. Quanto custa? $2.000. Nossa, mas $2.000 para o pássaro? Veja a pena, veja o canto. E nessa mesma gaiola tinha um outro pássaro. Esse pássaro estava em plume, feio, calado, em depressão, tomando Prozac. Você se olhava e se identificava com a tristeza do pássaro. E ele disse: e aquele pássaro lá no fundo? Aquele pássaro não está à venda. Não só por comparação, aquele pássaro não está à venda. Mas, por favor, eu só queria saber aquele pássaro. Ok, se fosse para você vender, quanto custaria? No mínimo $10.000. $10.000? Você me confunde. Como que este lindo cantador, belo, com essas lindas penas, custa 2 e aquele feio, horrível, deprimido custa 10? É porque aquele lá embaixo é o compositor dos outros pássaros. Ter percepção, discernimento para distinguir aquilo que é o belo e o incorreto daquilo que às vezes não tem uma aparência tão boa, mas é o certo para nós fazermos. Aí está o equilíbrio de nós obtermos a paz. A paz, ela não é dada de uma para a outra pessoa. O teu anjo guardião está fazendo de tudo para te dar a paz. Ele se esforça. É bem provável que os nossos anjos guardiães estão agora numa sala próxima descansando. Porque o trabalho que nós demos para eles enquanto estamos lá fora nos protegendo, né? Pelo menos eu posso falar por mim, devo deixar ele doido, porque eles se esforçam muito para nos orientar, para nos ajudar, nos aconselhar. Então, por mais que ele queira dar a paz a você, ele não pode, porque é uma conquista interior quando nós vamos cumprir com o nosso dever. Quando cumprirmos com o nosso dever, uma criatura pacificada termina por pacificar uma família. Uma família pacificada procura a pacificar a comunidade. A comunidade pacificada acabará pacificando uma cidade. A cidade pacificará o Estado pacificará o país pacificado pacificará o mundo. Por isso que a paz do mundo começa, de fato, dentro de você. Quando você vibra, quando você ora, você está emanando para o plano espiritual vibrações de paz. E os pacificadores encontram ali os subsídios para pacificar. Quando nós buscamos confusões, estamos irascíveis, o tempo todo buscando confusão, enviamos ao plano espiritual essas energias negativas. E aqueles que gostam de guerra buscam ali os subsídios para guerrear. Por isso que a paz, de fato, começa no mundo. Temos esta contribuição dentro do aspecto geral da vida. Por isso, acorde de manhã, faça a sua prece, uma leitura que não demora 2 minutos, se você soletrar o que está escrito. Estes livros, A Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, Vinha de Luz. Se você ler soletrando, não demora 2 minutos. O que estamos fazendo? Alimentando a nossa mente para poder viver tranquilos. Para encerrar, que o horário está avançado, certo? Conta-se que um passarinho, ele vivia em uma comunidade. E este pássaro, certa feita, ele teve que fugir da floresta com todos os outros animais. Por quê? Porque a floresta estava em chamas. E ele, observando junto com os outros animais a comunidade, o seu mundo sendo queimado, ele disse para si mesmo: eu não posso ficar aqui contemplando a destruição de tudo aquilo
que eu aprendi, que eu vivi, tenho que fazer alguma coisa. Ele começou a voar para procurar por fontes de água e encontrou um pequeno lago. Ao avistar o lago, ele voou o mais rápido possível, mergulhou nas águas e abriu o biquinho, colocou as gotículas de água e voou em direção ao fogo. Mas ao voar em direção ao fogo, ele sentiu o calor que crepitava das chamas. Por isso, ele ganhou atitude. E ao chegar numa altura segura, chacoalhou as suas asinhas, abriu o biquinho e 2 gotículas de água caiu em todo aquele fogo. Voltou de novo, mergulhou as asinhas, encheu o bico de água, voltou, chacoalhou as asas, abriu o biquinho e 2 gotículas de água caiu sobre o fogo. E assim ele permaneceu em um esforço hercúleo para poder fazer o que podia. E os outros animais fizeram o quê? Caíram na gargalhada. Veja que louco! Tentando apagar todo esse fogo com gotículas de água. Mas ele perseverou e continuou a tal ponto que os deuses contemplaram seu esforço e se emocionaram, que encheram os olhos de lágrimas. As lágrimas rolaram pelos seus rostos, as lágrimas transformaram em chuva e a chuva apagou o fogo. Quando você estiver cumprindo com o seu dever, outros vão rir de você. Não importa. O teu compromisso é com você, com Cristo, para que você apague a chama da confusão com a sua gotícula de amor. E sempre que você estiver se ajudando, Deus te ajudará. E nós conseguiremos obter a tão almejada paz. Esta é a mensagem que os espíritos superiores vêm nos dando através dos tempos. Este é o motivo pelo qual o grande poeta Castro Alves, que se notabilizou com 24 anos de idade, apenas 24 anos, com um livro chamado Espumas Flutuantes, sobre a abolição dos escravos no Brasil. Este grande poeta, que desencarnou tão cedo, volta pelas mãos de Francisco Cândido Xavier e escreve um poema magistral, intitulado Marchemos. O primeiro livro, psicografado por Francisco Cândido Xavier, chama-se Parnaso de Além-Túmulo. É uma coletânea de poemas de vários poetas que escreveram poesias autênticas, novas, no estilo do poeta desencarnado. Este livro é de tal forma grandioso que na época confundiram muito os gramáticos do Brasil. Existe a Academia Brasileira de Letras. O que é a Academia Brasileira de Letras? São gramáticos, pessoas muito bem-sucedidas, mas esse número de cadeiras é limitado. Essas pessoas têm uma influência de tal forma na língua que pode modificar a gramática do idioma. Então esses gramáticos da época leram o Parnaso de Além-Túmulo, porque a conclusão foi: Chico Xavier não tinha completado o primário. Como que ele poderia escrever isto? Então indagaram se o Chico, com aquele livro, poderia participar da Academia de Letras. E o atual presidente disse: não só ele poderia sentar na cadeira dos gramáticos, mas como na cadeira de presidente. Tal a elevação do livro Parnaso de Além-Túmulo. E foi uma técnica dos espíritos. Porque ou o Chico era um superdotado e nós teríamos que dar a cadeira de presidente da Academia de Letras, ou de fato ele recebia os espíritos. Porque era impossível alguém que mal terminou o primário escrever algo tão fantástico no estilo de poetas mortos. Um destes poetas é Castro Alves. Um destes poemas é este belíssimo. Se vocês vissem no YouTube a rapidez com que ele é escrito, esses poemas, esse específico, que é um poema com as estanzas de cestilhas, combinações de 6, bastaria para ficarmos impressionados. Ele foi instrumento de mais de 450 livros. 10 destes livros fariam do Chico um milionário.
e tudo isto foi doado às instituições de caridade. O poema então é intitulado Marchemos. Deu contexto histórico, que assim a gente aprecia mais a beleza do poema. Há mistérios peregrinos, no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor. E em meios mortos vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É o fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. É a flor que eterna expirando cai ao solo fecundando o chão duro que produz, deixando aroma leve nas aragens que passam breve nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo pão. É o escopro dos escultores transformando pedra em flores, em carraras de eleição. É a dor que através dos anos, dos algozes e dos tiranos, anjos puríssimos faz, transmutando neros rudes em arautos de virtudes, em mensageiros de paz. Tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais subir e mais galgar. A vida é esplendor, Deus somente é o seu amor, o universo é o seu altar. Na terra às vezes acendem radiosos faróis que esplendem dentro das trevas mortais. Suas rútilas passagens deixam fulgores imagens em reflexos perenais. É o sofrimento do Cristo, portentoso jamais visto no sacrifício da cruz, sintetizando a piedade, cujo amor à verdade nenhuma pena traduz. É Sócrates e a cicuta, é César trazendo a luta. Tirânico e lutador, é Celine com sua arte, ou Sabre de Bonaparte, o grande conquistador. É Anchieta dominando, a ensinar catequizando o selvagem infeliz. É a lição de humildade, de extremosa caridade do pobrezinho São Francisco de Assis. Ó bendito quem ensina, quem luta e quem ilumina, quem o bem e a luz semeia, nas fainas do evolutir terás aventuras que anseias, nas sendas do progredir. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa, para frente, marchai, caminhai. O amor é a luz que se alcança, tende fé, tende esperança, para a paz, para o amor, marchai. Muito obrigado, meu Deus, pela bênção do falar. Obrigado, Tânia, por nos convidar. Obrigado, Edmar, a nossa querida Fernanda, por nos hospedar. E a todos vocês, o nosso muito obrigado por nos escutar. Muito bem, nós que agradecemos